Salve Maria! No dia de hoje, você ouvirá um fato aqui no nosso programa Caminhando com os Santos. É um fato que não só é um fato bonito, mas que nos faz pensar. Nos faz pensar como toda a força e todo o poder está nas mãos de Deus. E por mais que os inimigos da Santa Igreja tenham nas mãos todas as armas, inclusive a bomba atômica que seja, eles não podem nada diante daqueles que são protegidos pela sombra do Altíssimo. O fato é de São Pio de Pietrelcina e se deu durante a guerra. É um fato extraordinário. Eu vou dar com detalhes e realmente é um fato que você deve ouvir, não com a inteligência, mas com o coração, com a alma e com a fé. Porque é disso que nós vivemos. Nós vivemos da fé em nosso Senhor Jesus Cristo e nós nos alimentamos muitas vezes dos milagres que Deus operou na história por seus santos. Servem de exemplo para nós. A força dos maus um dia acaba sendo derrubada, mas o bem sempre triunfa. Eu sou o Padre D'Artagnan dos Arautos do Evangelho e você está aqui na TV Arautos. Vamos ao gregoriano, que temos o costume de cantar a Nossa Senhora no início do nosso programa, para em seguida ouvir o fato de São Pio de Pietrelcina. Paradisi parete per te nabis aperte sunt, que odie gloriosa, cum an angelis triumphas. Durante a guerra, se deu o seguinte fato. Os americanos, junto com britânicos, eles começaram a fazer vários bombardeios na Itália. E eles tinham como meta, de forma muito especial, bombardear locais onde pudesse haver armas e que os alemães pudessem utilizar. Portanto, eles iam bombardeando e destruindo vários locais que poderiam servir de local de armamento. Isso aconteceu, por exemplo, em outras partes da Itália, não só no local onde vou contar o fato agora, mas em outras partes também. O fato em concreto que estamos vendo de São Pio de Pietrelcina se deu da seguinte forma. Os americanos, esse batalhão de americanos, ingleses, eles começaram a sobrevoar a região toda onde está São Giovanni Rotondo, que é a cidade onde morava o Padre Pio, que é a região do Gargano. Eles estavam ali em toda aquela região, mas não só naquele pequeno pedaço, mas eles sobrevoavam toda aquela área e começaram a fazer bombardeios contínuos de destruição de locais possíveis onde poderia haver armas alemãs. E, de repente, volta um dos pilotos, que foram com alguns aviões, não um único avião, mas alguns aviões, foram fazer uma investida na região do Gargano, portanto, sobre a região ali da cidade de San Giovanni Rotondo. E eles voltaram e contaram o seguinte: foi impossível bombardear aquela região, porque quando nós subimos, no meio das nuvens, nós vimos aparecer um monge, e o monge nos olhava a sério, e o que acontecia? Nós não conseguimos bombardear aquela região, porque esse monge estava protegendo aquela região. Isso gerou, de um lado, muito medo no exército, mas de outro lado, gargalhadas. Onde já se viu, você acredita nisso? Que um monge católico vai aparecer? O que é isso? Isso é conto de fada. Sobe um outro esquadrão com os aviões, passa na região e voltam assustados. Um monge, no meio das nuvens, nos impediu de fazer esse bombardeio. Então, começaram a ficar intrigados. Que história é essa que um monge aparece na nuvem? Nós somos um exército, nós temos força, temos poderio militar, nós temos bombas. Onde já se viu que um monge, no meio da nuvem, isso é conto de fada isso daí. Várias investidas e vários dos que passavam na região de San Giovanni Rotondo diziam que o monge aparecia. Nesse exército dos ingleses e dos americanos ingleses, havia um italiano que estava como aliado naquele conjunto. Achou muito estranho o fato e começou a tirar algumas informações, o que estava acontecendo em San Giovanni Rotondo, e descobriu que em San Giovanni Rotondo morava um monge, um frade capuchinho, que tinha os estigmas, as marcas de Nosso Senhor Jesus Cristo. E ele concluiu, como bom católico, italiano, católico já vem de sangue a coisa, né, de tradição, ele disse: é certo que esse monge que tem os estigmas é um santo, ele está aparecendo para proteger aquela região para não ser bombardeada. Alguns deram risada e, por fim,
O comandante daquele conjunto disse: eu mesmo vou subir com outros caças e eu vou promover, vamos bombardear essa cidade, porque em San Giovanni Rotondo, que é na região do Gargano, ali existe um local que nós temos informação que os alemães têm guardado armas. Então nós vamos bombardear essa cidade inteira, não nos importa. História de aparecer monge, eu mesmo vou lá. E subiu o comandante. Protestante. Ele com outros dos americanos e dos ingleses eram protestantes. Ele subiu e pouco tempo depois voltou. E quando voltou, os militares perguntaram o que tinha acontecido. E o comandante desceu lívido, pálido, assustado de dentro do avião. E teve que confessar o seguinte: é interessante que esse fato é tão bem registrado que na Positio, que é a documentação que preparam para a canonização de alguém, esse fato na Positio de São Pio Pietrelcino para sua canonização, ele está registrado. Do local onde eu retirei foram os pontos da Positio, inclusive as páginas todas. É impressionante, é super bem documentado. Ele disse: quando nós subimos, eu vi um monge que apareceu. E o pior não foi só ter aparecido um monge que nos olhava e não permitia que nós fizéssemos nada contra São Giovanni Rotondo. O pior não foi só o monge, é que quando nós nos aproximamos do monge, sozinho, todos os aviões nossos sozinhos começaram a soltar as bombas, sem que nós dessemos o comando dentro do avião. E as bombas iam saindo do avião, como se alguém estivesse dando o comando para que as bombas fossem disparadas, e automaticamente as bombas, nós olhávamos, elas se desviavam e caíam nas florestas. Toda a floresta que havia na região ao lado, elas explodiram na floresta e não caiu uma só bomba sobre a cidade de São Giovanni Rotondo que nós queríamos bombardear. E o pior de tudo é que quando as bombas saíram, sem que nós fizéssemos nada e tentando fazer o contrário, o avião mudou de rumo e se direcionou para nós voltarmos para a base. Então esse monge, além de nos colocar medo, ele jogou as bombas na floresta e, por fim, ele fez com que todos os aviões ao mesmo tempo mudassem de rumo e nós não conseguimos controlar os aviões e voltamos para cá. Eu não sei quem é esse monge, mas realmente é impossível bombardear a cidade de São Giovanni Rotondo. Fazemos uma pausa aqui. É impressionante como os maus acham que eles têm o poder nas mãos, tudo depende deles. Eles têm o dinheiro, têm isso, têm aquilo, têm o poderio militar, inclusive muitas vezes os maus durante a história tiveram o poderio militar. Entretanto, contra a graça de Deus, ninguém pode nada. No momento em que os maus se preparam para fazer algo contra os bons, pode acontecer um milagre. Dessa vez, São Pio Pietrelcina desviou, foi bondoso, desviou as bombas para a floresta. Mas São Pio Pietrelcina poderia ter jogado as bombas em cima do próprio exército que estava tentando destruir a cidade. Foi bondoso, ele teve pena daquelas almas, daqueles homens, em sua grande maioria protestantes, para ver que ele foi muito caridoso. Mas Deus pode promover algumas coisas às vezes que façam com que os maus sejam castigados com seus próprios embustes. E São Pio, por exemplo, foi bondoso. Levou o avião de volta para a base. Podia ter jogado o avião no mar, porque ali San Giovanni Rotondo é uma região não muito distante do mar. De Gargano, por exemplo, do Monte Gargano, onde tem uma história muito bonita, a aparição de São Miguel, uma gruta maravilhosa, dá para ver o mar. Então, ele foi bondoso. Mas isso mostra que os bons não devem temer, porque no momento em que os maus queiram fazer qualquer coisa contra os bons, Deus intervém e a força dos maus é humilhada. Porque, diz o Salmo, ri-se deles o que mora lá no céu. Da mesma forma que Deus riu desses pobres coitados que tentaram com sua força militar fazer algo no local onde havia um santo. Imaginem, um santo foi capaz de fazer tudo isso. Concluo a história que já está se alongando, mas é muito bonita, muito interessante. Quando terminou a guerra, esse oficial, esse comandante, ele quis ir até São Giovanni Rotondo. Esse bombardeio foi mais ou menos em 1943, Segunda Guerra Mundial. Quando terminou a guerra, 45, né? Pouco depois, a primeira coisa que esse comandante quis foi ir até São Giovanni Rotondo para procurar esse monge. E ele ouviu falar do monge dos estigmas, ele não falava italiano, ele só falava inglês. Ele foi até o convento, quando entrou, estavam vários monges reunidos, ele olhou e reconheceu o monge que ele tinha visto no céu. Era exatamente São Pio Pietrelcina. Ele se ajoelhou diante de São Pio falou em italiano com ele e ele ouviu em inglês. Ele tinha certeza que ele tinha ouvido em inglês.
e ele se arrependeu do mal que tinha praticado, e esse comandante foi batizado e se converteu ao catolicismo devido a São Pio de Pietrelcina. Milagre ainda maior do que desviar as bombas, desviar aquela alma da perdição eterna. Vamos, nesse momento, nos colocar nas mãos de Nossa Senhora e, por intercessão de São Pio de Pietrelcina, pedimos a força dos bons, que nós sejamos aqueles bons que tenhamos força, a força de implorar de Deus a salvação e Ele nos socorrer em qualquer necessidade, inclusive humilhando e esmagando os maus quando eles queiram levantar suas mãos contra aqueles que servem a Deus neste mundo. Vamos agora à bênção final. Você sabe, hoje rezarei por você. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Salve Maria. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações no sininho, para não perder nenhum vídeo do canal. Comente e compartilhe com seus amigos e familiares.